Hoje a presença de um campeão, Buru, com quem nós passamos a conversar agora. Buru, você saiu... Você vai parar de bater bola na praia, não, né? Não, na praia, primeiro, a alegria estar aqui com você. A alegria é minha, cara. Tá com um campeão como você, com sua Nada, história. a gente sempre tão acompanhou brilhante. um pouco o programa quando você estava em outra emissora, né? Agora, aqui na Rede TV, a gente fica feliz também, que seja sucesso também. Grato. Tá? Parar é impossível, né? O futebol de areia, sim, né? A gente deve parar ali oficialmente ou profissionalmente, né? Dizendo assim. Sair de cena em grande forma. Mas assim, bater no nosso futebol, sempre na praia. Tá no sangue, né? Tá no sangue, não tem como, até porque você, meu vizinho aqui, né? A gente mora numa das praias mais lindas do mundo, né? Uhum. Que é a Praia da Costa, e se acordar com aquele visualzinho ali, não tem como resistir às tentações de descer para a areia para dar uma caminhada, um mergulho. Então o esporte a gente vai estar sempre no sangue. A prática da modalidade beach soccer não, mas um futevôlei, um frescobol. Mas de qualquer maneira, por hábito, você vai manter esse condicionamento físico que te levou tão longe. Ah, com certeza. Eu me sinto nessa necessidade porque porque a gente tem essa vaidade também, né? Acho que essa vaidade é do atleta, é do ser humano que está acostumado ali com a praia, com o dia a dia de treinamento. Essa cobrança também em casa, a patroa cobra. Mas eu acho que não é vaidade não, acho que é um sentimento de estar bem mesmo consigo, né? Com certeza. Até mesmo que o corpo responde, né? Até o corpo que sempre foi sua ferramenta. Exatamente. E até porque, por uma questão de vaidade, mas é questão assim que as pessoas vão olhar para você na rua e falar assim, pô, lá o Buru, o cara tá acabado. Né? E eu não quero que isso aconteça. Não que a gente... Pelo menos agora, né? Não, a gente uns quer 40 anos pode ser que você vai admitir que você vai ficar meio... Não tem como fugir disso, né, Eustáquio? Não vai ter como, porque são a ordem natural da vida. Eu vou dar uma rebobinada nessa história bonita sua, porque você fez uma campanha fantástica no futebol de areia, né? Você se descobriu no futebol de areia, ou você foi descoberto, você estava citando aquele trio aí, a quem você também tem um preito de gratidão, que é o Paulo Sérgio, o Marquinhos Soares e o Índio. E faltou mais um aí, o professor Elias. Que faziam parte dos pioneiros do futebol de areia aqui no Espírito Santo. Foi os caras que trouxeram o beach soccer para cá, né? Então, aí você, de uma certa maneira, acompanhou também o nascimento do beach soccer aqui, né? Sim, com certeza. Antigamente o futebol de areia, que era o futebol de 11, né? Exatamente. Você lembra era o Bretão na areia. Era o Bretão na areia, tinha aquelas peladas de Praia de Suá. Praia da Costa tinha rivalidade muito grande entre Vila Velha e Vitória, desses jogos, né? De futebol de 11. E a tradição era Praia de Suá. Praia de Suá tinha uma equipe muito forte. E depois as peladas de Camburi. Né? Tinha umas peladas ali final de tarde, que o pau quebrava. E depois nós temos um grande ídolo, que é o Giovani. Giovani vinha de férias para o Espírito Santo. Trazia a galera do Rio. Trazia a galera do Rio para fazer essa pelada na praia. A praia de Camburi lotava. E eu morava em Jardim da Penha e a gente ia para lá assistir e tal. E sempre teve essa ligação aí com a praia, com a areia e tal. Então, o beach soccer veio pós o futebol de 11, né? E acabou virando febre. Na verdade, é o futsal que foi para a areia, né? O futsal que foi para a areia, exatamente. É um jogo mais jogado pelo alto, mais plástico, né? Do que o futsal, porque o futsal ficou uma coisa muito... Antigamente o futsal tinha muitos gols, né? Mesmo sendo gol fora da área, bola pesada. Hoje o futsal virou um esporte muito de marcação, tão competitivo como o futebol. Mas uma coisa legal do futsal é que não dá para você às vezes fazer na areia aquele drible curto, né? Driblar dentro de um lenço. Driblar dentro de um lenço. Aquilo era bonito. Isso é que todos os pais, eu até aconselho que queira que o filho seja um jogador de futebol, que coloque primeiro no futsal. Porque ali você pega a técnica, noção de espaço, noção de você usar seu corpo de proteção de bola. Essas coisas todas que a gente sabe que o jogador do futebol profissional precisa hoje, né? Pela competitividade que há e até me estendendo um pouco mais, hoje o maior business do mundo é o futebol, né? Se você tem essa técnica, tem esse dom, nada mais justo do que o pai observar isso na criança e investir, né? Porque a gente vê grandes nomes aí, a gente percebe aí, né? Que falta às vezes uma orientação de carreira, né? Que o cara tem todo um talento, tem toda uma condição, mas de repente falta uma orientação, um encaminhamento. Nem todos têm esse discernimento que você teve, né, cara? Você sempre se manteve, você sempre teve uma conduta profissional, sempre entendeu que o corpo era a sua ferramenta, sempre se cuidou, né? Claro. Pelo menos o que falam de você é isso. Não, com certeza, até porque eu sempre me cobrei muito, mas sempre tive consciência também
da minha condição física, né? Eu sempre fui um privilegiado. Eu desde pequeno, como eu te falei, vivia próximo da praia e comecei a surfar, era surfista, aí virei jogador de futsal e depois Copa Gazetinha, aquelas coisas todas. E depois, quando o beach soccer realmente começou a se tornar profissional, eu já, nesse meio termo, só para você entender, eu voltei do futebol de campo, retornando para o futsal e nesse meio termo eu virei triatleta. Eu participava das competições aqui do estado de triatlon. E aí adorava nadar e tal. Então, antes de qualquer decisão, jogos decisivos, o jogo era 9 horas, né? Do Esporte Espetacular, né? Não tem nada a ver falar de outra história. Então, final de Campeonato Brasileiro, de Copa do Mundo, eu acordava às 5h30, ia lá, comia 2 bananas, ia para o mar, ou ia para a piscina, se eu não tivesse um mar próximo, e 20 minutinhos de natação, álcoolzinho, voltava, tomava café com o time todinho e ia para o jogo. Ali eu já abri o pulmão já estava aberto e para segurar, era 3 tempos correndo, calor de 40, 45 graus. Trabalhando fole. Era isso aí me ajudou bastante, foi um diferencial na minha carreira, para ser muito sincero. Os que acompanharam minha carreira, né, você acompanhou um pouco também, eu não tinha uma técnica, uma habilidade, como tinha um Rafael aqui do Espírito Santo, um Bruno Malias, um Camilo, falando agora em nível nacional, o Jorginho, o Benjamin, o Neném, essa turma que são ídolos do futebol de areia, mas eu tinha muito mais força, muito mais vigor. E gol pra caramba, né? E eu tinha facilidade de chegar na frente por esse vigor físico que eu tinha, entendeu? Então, quando eles estavam cansados, eu estava começando a aquecer, então eu pegava todo mundo cansado e fazia muito gol. A presença hoje é de Buru, campeão mundial da areia. A gente volta já. Voltamos com a presença de Buru, campeão mundial do beach soccer e uma das referências do esporte brasileiro nessa modalidade. Buru, eu estou querendo falar com você, temos muitas coisas a conversar, Buru, porque tem que rebobinar também toda essa trajetória sua na seleção brasileira, na seleção capixaba, da qual você se despediu recentemente, mas eu quero falar de para mim, eu considero uma faculdade que você fez, que foi passar 10 anos na Rússia. Como é que foi isso, cara? Como é que foi essa experiência, chegar lá e de repente se adaptar a um país que você tem 3 meses de verão, deve ser junho, julho, agosto e o resto é... verdade, é final de maio, final de abril já começa o gelo derreter já. Aí maio as equipes já se apresentam, final de maio já tem a primeira etapa do Campeonato Russo e vai até setembro. Até setembro, aí depois disso é inverno. Depois disso é inverno, mas nesse meio tempo é frio, não tem neve, mas é frio, muito frio. Você ficou em São Petersburgo e Moscou? Eu cheguei em 2006 em São Petersburgo, vindo da Itália, onde eu joguei no Roma, e a convite do Vladimir Stepanov, que é dono de uma empresa muito grande de logística na Rússia, ele me fez o convite para um desafio, se eu queria morar na Rússia. Falei, como? Vamos? Você quer morar na Rússia? Eu falei, assim não. Ele falou, quanto você ganha aqui? Eu falei, X. Ele falou, te pagar 3X se morar. Eu falei, eu vou. Isso você na Itália? E eu na Itália. Aí nós fomos para Portugal, pegar o visto de trabalho, pegar o visto para a entrada e depois pegar o visto de trabalho. Na época a Rússia não tinha esse acordo comercial com o Brasil, que você entra com visto de turismo, né? E aí nós chegamos e diretamente para uma clínica fazer exame de HIV. Porque tinha todo esse medo, o russo tinha esse medo dessa invasão no país, principalmente da prostituição. Que o país tinha muito essa coisa de prostituta. O turista, inclusive, não era bem recebido. Não era bem recebido por esse medo. O russo sempre foi um povo muito fechado, porque eles têm muito apreço às riquezas que eles têm naturais. Sei. Né? Então ele tinha muito medo dessas coisas vir pessoas de outros países para usufruir daquilo que eram deles. Sei. Entendeu? Principalmente de coisas ali que eles têm muito ciúmes. Uma das coisas que o russo tem um orgulho, e eles têm uma briga muito grande hoje, comercial, qual é a melhor vodka do mundo. Então, é entre a Polônia e a Rússia. Os caras brigam, a melhor vodka é polonesa, a melhor vodka é russa. Então, assim, estou dando um exemplo de dos produtos que a Rússia tem, são fortes, né, na questão de exportação. Então, eu cheguei no país e comecei um trabalho do zero, numa modalidade... Mas você trabalhou como treinador ou como jogador? Eu cheguei para ser jogador,
E treinador. Treinador, de uma equipe que não tinha, uma equipe, uma empresa. E esse cara é um fanático por esporte, ele faz esqui, joga boliche, tudo profissionalmente. Tem time de futsal e bancava tudo. E ele entrou nesse desafio porque ele estava na Itália de férias, em Bibione, e ele viu o futebol de areia e falou, vamos fazer um time disso aí também. Aí me convidou e viu, né? Acho que foi Deus, com certeza, sem sombra de dúvida, Deus sempre esteve presente na minha vida. Eu sou grato muito a Deus por ter colocado essas pessoas no momento certo, na hora certa na minha vida. E ele me convidou, aceitei o desafio, fui para lá, comecei um trabalho do nada, do zero, debaixo de muito frio, muitas das vezes eu ia quase chorando pro treinamento, eu tinha carro e tudo. E na época, solidão, a gente não tinha, hoje a gente tem a facilidade do GPS, em celular, não tinha essa coisa de translator, né? Você vai lá, digita e mostra pro cara, ou bota pro cara ouvir, translator, aplicativo que tem celular, hoje não tinha nada disso nessa época. Como é que você se comunicava? Era mímica? Como é que você fazia? Eu falava um pouco de italiano e me arranhava em inglês. Então eu levava, tinha uns livros, aqueles livrinhos de bolso de inglês, sabe? Então, e o russo não falava nada em inglês, nada. E aí, nem tem interesse, né? Nem tinha interesse. E o Vladimir não, por ter essa experiência internacional, mexer com logística internacional, transporte marítimo, ele já falava inglês. Então facilitou um pouco a nossa comunicação. E o treinador do time, no caso, antes de eu chegar, era um gerente dele da logística, falava também inglês. Então isso ajudou bastante a nossa comunicação no início. Mas logo na primeira semana eu abri mão de 10% do meu salário para uma professora. Né? Porque eu sentia dificuldade, interesse, senão eu ia morrer ali no tédio. Porque eu morava numa casa com piscina coberta, com toda a mordomia que um atleta precisava para se sentir confortável num país diferente. Eu tinha carro, tudo, até motorista se eu quisesse. E aí, mas eu queria mais, né? Eu queria conhecer a cidade, queria andar numa hora que eu queria me deslocar pela cidade e conhecer a cultura daquele país. A verdadeira cultura da Rússia está ali, Está ali são os grandes czares, né? Tudo ali. São de São Petersburgo. São Petersburgo é a antiga capital da Rússia, chamava Stalingrado. Aliás, foi Petrogrado, Stalingrado, e voltou a ser São Petersburgo. Isso aí. Tem uma história bonita ali do Pedro Grande. Pedro Grande, Maria Catarina. Aí depois, quantos anos em São Petersburgo, depois Moscou? Então, foram 3 anos em São Petersburgo, aí até que eu tive uma proposta do Stragnov Moscou, uma equipe que já vinha sido campeão 2 vezes do Campeonato Russo. É uma equipe tradicional de futsal e um time de empresário. Alguns falam que é a antiga máfia russa. E aí é um time um bairro, né? Stragnov é um bairro e muito forte nas modalidades no qual pratica. Tem um complexo esportivo muito grande, com estrutura assim, fora do comum, 2 ginásios de hóquei no gelo, gigantesco, com quadras cobertas de futsal, e foi o primeiro estádio de beach soccer da Rússia, né, o de Stragnov. E aí ele queria mais, ele queria desenvolver, ele queria ter um brasileiro no time, o Sergei Anorrin, hoje é o presidente da Confederação Russa de Futebol. E aí ele me convidou e eu aceitei o desafio, mesmo sabendo que ia ter problemas políticos, né, por trocar para São Petersburgo. Toda a rivalidade dessa rivalidade que há entre São Petersburgo e Moscou é o que equivale a Rio e São Paulo aqui dentro do esporte, né, vamos dizer assim. E aceitei o desafio e aí levei mais um comigo para Moscou, um brasileiro. Mas a essa altura também você já estava ambientado? Já estava ambientado. O idioma já era mais ou menos já familiar. Falava bem, todo mundo já entendia o meu linguajar no meio do futebol. Você se aprende muito rápido, né? Vestiário todo dia, aquela troca de comunicação, uma dúvida que você tem, você já perguntava como é que fala isso aqui em russo, né? A gente falava как говорит diz, né? Como você fala isso aqui? Aí o cara falava, então você já... o mais importante era aprender como se diz isso, né? Aí você mostrava, cara, então a gente foi aos pouquinhos, fomos, né, se adaptando a um país e gostando da cultura. Fui muito bem recebido, no início nem tanto, pela questão do racismo também, por eu ter o cabelo crespo e tal. Então, não ser eslavo, né? Não ser aquela pele branca. Exatamente. Então, a gente sentiu um pouquinho nos primeiros meses, mas depois
comecei a gostar e me apaixonei pelo país, pela cultura russa, pela população. Tenho muitos amigos. Os russos vêm aqui me visitar hoje. A gente tem uma relação muito agradável, muito amistosa. A gente fica muito feliz hoje de poder ter um dia contribuído de alguma forma para o esporte daquele país, né? A conversa com o Buru continua. No nosso programa termina por aqui, mas a conversa com o Buru continua na nossa edição de amanhã do Presença, para o qual eu convido você a seguirmos com esse jogo. Até já.